Uma boa noite. A TV Chico Xavier e a Rádio chicoxavier.com.br, mais uma vez, ao vivo, a sintonia do bem com o programa Alegria de Viver. Hoje um capítulo muito interessante, titulado Inconsciência. Esse programa nós tratamos de assuntos sobre o suicídio, né? E um tema muito, vamos dizer assim, pesado, mas que hoje o momento faz com que possamos debater esses assuntos pela necessidade, pela quantidade de pessoas que buscam hoje, não só aqui no Brasil, mas no planeta, o suicídio, acabar com a sua própria existência, fugindo dos problemas que nós já vimos em programas anteriores, que o indivíduo que busca o suicídio para resolver os seus problemas vai descobrir no outro lado que, primeiramente, vai continuar vivo, e segundo, que os problemas vão aumentar de maneira tal que o sofrimento aumenta em uma escala nem pensado e nem imaginamos. Os dramas de consciência, a questão do próprio ato de acabar com a sua própria existência, enquanto inúmeros no outro lado da vida encontram ou esperam oportunidade para retornar ao plano físico, e só Deus pode tirar ou dar fim à nossa própria existência. Queremos lembrar que estaremos iniciando mais um programa, e desta feita o estudo do Livro dos Espíritos, onde nós iremos justamente estudar desde a sua introdução. Este importante livro é o livro básico da doutrina espírita, que nos dá a possibilidade de entender os demais livros da codificação e as obras complementares. É um livro obrigatório para todo espírito, aquele que quer conhecer com maior profundidade o Espiritismo. Oportunamente estaremos informando o horário deste programa, e que possamos ter momentos de bons aprendizados. Então vamos à reflexão do capítulo de hoje. Como vocês sabem, estamos estudando o livro de Richard Simonetti, O Suicídio, né, onde ele trata justamente de um tema tão, vamos dizer assim, pesado, mas ele trata de forma tão simples, né, tão direta, que faz com que possamos justamente entender, pela simplicidade que ele traz os temas, com a maior profundidade. O subcapítulo de hoje é a inconsciência, e ele trata justamente ele cuida desse livro em relação aos temas, em forma de perguntas essas que, vamos dizer, em uma palestra ou em um momento iríamos fazer, e o expositor iria tentar responder. E a primeira pergunta deste tema, né, inconsciência, ele pergunta: o que é o suicídio inconsciente? Nós falamos em alguns programas anteriores a questão do suicídio inconsciente, e ele responde o seguinte: é quando a pessoa não toma consciência de que determinado comportamento, a sua maneira de viver, seus hábitos e costumes podem complicar e abreviar a sua existência. Muitas pessoas não têm a consciência do que seja um suicídio inconsciente.
Então, o próprio comportamento, né, pode determinar justamente uma abreviação da própria existência. Nós vimos um exemplo claro e clássico na doutrina é André Luiz, que ele não deu cabo de sua própria vida, ele não procurou suicídio, vamos dizer, conscientemente, mas pelo seu comportamento da bebida excessiva e do fumo, né, ele abreviou a sua própria existência, chegando no outro lado, né, e quando chegando lá, descobrindo que era um suicida inconsciente. E há exemplos disso, podemos dizer que há inúmeros exemplos, a começar pelos vícios. O cigarro provoca o câncer no pulmão, efizema pulmonar, infarto. O álcool sozinho cozinha o fígado, as drogas aniquilam o cérebro. A gula produz obesidade, que sobrecarrega o corpo. Por isso, raros vivem integralmente o tempo de vida que lhes foi concedido. É muito interessante isso aqui, grave, né? Porque ele diz aqui que raros são aqueles que têm a sua condição de vida, vamos dizer assim, os chamados completistas, que ele veio para viver 80 anos e vive realmente aqueles 80 anos. Geralmente existe uma abreviação, né, da existência por conta justamente desses comportamentos que ele coloca. Quem come muito está se matando? Quem o diz é a medicina. Excesso de peso sobrecarrega o coração, além de favorecer inúmeros males como diabetes, cardiopatias, distúrbios circulatórios. A lista é imensa. E não é só a quantidade, também a qualidade do alimento. A má alimentação adiciona toxinas ao corpo e subtrai tempo na carne ao espírito. E onde fica o karma? Karma é nascer deficiente físico, doença congênita. A maior parte dos problemas que complicam e abreviam a existência decorre do mau uso, da falta de cuidado do corpo com o corpo. A máquina abençoada que Deus nos concede para a experiência humana. Só que as pessoas esquecem que ela exige cuidados e manutenção e utilização, né? É uma desculpa que poderíamos dizer, mas o karma do próprio indivíduo faz com que justamente essa vida ser abreviada, mas ele caracteriza aqui a questão do karma como, vamos dizer, aqueles problemas patentes que vêm justamente com o indivíduo que reencarna como deficiente físico, a doença congênita, né, e etc. Se é assim, podemos dizer que, com raras exceções, somos todos suicidas inconscientes? Correto. Na existência humana há o que os médicos chamam de fatores de risco, como a hereditariedade, resistência baixa em virtude de problemas genéticos. Mas o maior risco é a nossa maneira de viver. Passamos a vida maltratando o corpo, acabamos expulsos dele, como de uma casa que desaba porque o morador negligenciou a sua conservação. Ele alerta aqui nessa pergunta justamente a questão dos cuidados sempre com o corpo, não aquele cuidado exagerado, a questão da estética pela a vaidade
e outras situações, mas o cuidar da saúde do próprio corpo, porque, caso contrário, há uma abreviação da existência. No plano espiritual, a situação daqueles que desencarnam por terem maltratado o corpo é a mesma dos que fazem por iniciativa consciente? Não. Porquanto não têm a intenção de se matar, mas enfrentam dificuldades de adaptação. Partem antes do tempo, guardam ainda forte interpretação envolvendo os vícios e as situações da terra. É como um balão que se livra do lastro para ascender, fica preso ao chão. Os vícios continuam a sentir a necessidade, os viciados continuam a sentir a necessidade de satisfazer o vício. Ele fala justamente daqueles que chegaram no outro lado com determinados tipos de comportamento na existência, e se no caso dos viciados, no outro lado, continuam e sentindo a necessidade de satisfazer esses vícios. Não há condicionamento apenas do corpo físico, mas também do perispírito. Assim, atormentam-se com a premência de consumir drogas, cigarros, bebidas alcoólicas, àqueles que apelam para a obsessão, induzem viciados na terra a buscar a substância de que carecem, a fim de que, ligando-se a eles psiquicamente, possam satisfazer-se. Daí ser difícil a recuperação. O obsediado tem sempre parceiros invisíveis, interessados em sustentar-lhe o vício em proveito próprio. E isso é coisa muito séria, porque principalmente aqueles que têm a tendência do vício, ou adquirem a tendência do vício, do cigarro ou de outros, quando aqueles que estão do outro lado voltam com esses vícios, eles vão sentir a necessidade de continuar a própria vida. Então eles vão buscar aqueles que têm essa tendência a obsediar, influenciar, para que ele consuma o álcool, consuma o cigarro, para que ele possa aurir daquele as sensações do vício para satisfazer-se. E a última questão: assim como o suicida consciente, o inconsciente terá sequelas na existência futura. Esse será o seu drama. O fumante terá problemas nos pulmões, o alcoólatra no fígado, o drogado no cérebro, o glutão terá distúrbios hormonais, funcionarão não apenas como resultado de seus excessos, mas também como veículos de contenção, destinados a sofrer e eliminar as tendências dos vícios desenvolvidos. O fato de ser suicídio inconsciente não quer dizer que não vai haver as consequências desse ato, né? Porque no momento em que eu comece a usar o fumo, esse fumo vai afetar justamente a questão vai abreviar a existência, é um dos pontos, e vai danificar as regiões como o pulmão, né, onde aquela região vai ser toda danificada, e danificando essa região, a região do perispírito nessa área também vai ser danificada e precisa ser reparada. E às vezes precisa de várias existências para que aquele indivíduo consiga reparar aquela região do perispírito. Quer dizer, as consequências, mesmo inconsciente, são danosas para o espírito. Então é por isso que é necessário justamente
A doutrina nunca proíbe nada, né, nenhum tipo de situação, mas sempre aconselha a não beber, a não fumar. Isso, e mais ainda exageradamente, né, num processo de vício, onde mais rapidamente vai danificar o seu corpo físico, abreviando mais ainda a sua existência e danificando o corpo espiritual. E as consequências disso são claras, como vimos inicialmente no programa, o exemplo de André Luiz, né, que foi considerado como suicida no outro lado. Não precisamos julgar nessas situações ou qualquer tipo de suicídio, porque existem os atenuantes que não sabemos julgar e como eles são desenvolvidos pela equipe espiritual, pela espiritualidade no outro lado da vida. Nós só sabemos da nossa própria existência a si mesmo muito pouco, né? Então, a situação nossa e de outros nesse momento, e quando acontecer uma situação dessa, é a oração. É vibrar positivamente para que encontre o caminho da harmonia, da paz e assistência dos amigos espirituais e o arrependimento sincero, porque a partir desse arrependimento sincero, a assistência espiritual é acionada a partir daquele momento mais diretamente. Então, mais um capítulo do livro Suicídio, de Richard Simonetti. Espero que vocês tenham gostado, que compartilhem, né? Esses temas são muito importantes hoje para a sociedade, levar esse esclarecimento acerca do suicídio inconsciente, consciente, né? E outras vertentes. Então, o objetivo do programa é justamente esse, para que possamos, com o maior número de conhecimento possível, poder voltar à alegria de viver. Desejamos a todos uma boa noite, muita paz, muita luz, e que na segunda-feira voltaremos com mais um programa Alegria de Viver.